Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de 11h30 até as 12h30. Temos aqui na parte técnica o nosso amigo Euri, no horário aqui fixo com a gente. Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui com o meu caderno, viu, Euri? Aquele caderno que eu ganhei de uma chinesa, uma idosa, fez para mim, lindo, né? E aqui eu estou cheio de anotações para os temas do programa, só que rolou algo ainda agora e eu quero compartilhar com vocês. Eu até pensei em fazer o programa, voltar para casa e depois fazer uma gravação e colocar direto no meu canal do YouTube. Por quê? Na semana passada eu fui fazer acupuntura e massagem. Eu moro ali no bairro da Saúde e tem uma clínica japonesa onde eu faço acupuntura e massagem quando preciso, na estação da Conceição, que fica distante 2 estações da minha. E aí lá eu tive uma experiência durante a acupuntura, um fenômeno de clarividência, e quando eu voltei para casa eu gravei, postei no meu canal do YouTube a vivência que eu tive. O que isso tem a ver com o programa de hoje? Eu hoje fui fazer novamente acupuntura e massagem. Eu entrei de férias tem 3 dias, então fui lá fazer uma sessão de massagem para relaxar o cansaço do corpo, porque esse ano, apesar da pandemia, eu trabalhei muito. Eu produzi 2 livros, produzi a tradução de mais 3, livros que estão disponibilizados gratuitamente no site do IPPB, e fiz muitas lives também, dei muitas aulas, então foi muito cansativo. E eu acabei de vir de lá, eu calculei a hora antes para fazer a acupuntura e a massagem. E aí rolou algo que na verdade começou desde ontem, e eu não vou gravar quando chegar em casa não, eu já vou alterar toda a temática do programa, que eu possa empurrar, Euri, o que eu programei hoje para a semana que vem, para poder pegar o calor do momento, o que eu estou sentindo ainda, uma energia, uma eletricidade interna e ao mesmo tempo uma serenidade, um contentamento, uma coisa boa por dentro. Eu quero compartilhar isso enquanto está quentinho aqui comigo. Ontem eu fui me deitar por volta de 2 horas da manhã. Já de férias, eu tirei o dia de ontem para arrumar meus CDs, a minha biblioteca. Fiquei lendo, escutando música, fiquei com o meu cachorro Rama curtindo, somente eu e ele, ali um dia de folga, e aí não fiz nada, fiquei o dia inteiro quietinho no sofá, lendo, escutando música, curtindo. Quando eu estou de férias eu me entrego realmente, e eu fico do jeito que eu gosto, de sandália, bermuda e camiseta, Euri, com calor que tá, esse sou eu. E fui deitar por volta de 2 horas da manhã, e me deitei e virei para o lado direito, e na verdade eu não estava cansado, eu não gastei caloria ontem, eu só fiquei comendo, bebendo, escutando música e lendo, Euri. Então sabe quando a sua mente está tranquila, relaxada, e o corpo está cheio de energia, não quer relaxar porque você não queimou energia aquele dia? E eu virei para o lado direito, de surpresa, deu um clarão dentro do meu chakra frontal, foi espontâneo. E aí, da parte do pescoço para baixo, eu estava virado para o lado direito, soltou o corpo espiritual, foi soltando lentamente, como se fosse camada energética por camada energética. Para o meu lado esquerdo, centímetros para fora. Apenas a cabeça estava encaixada e eu de olhos abertos, totalmente lúcido, sentindo que parte do meu corpo, do pescoço para baixo, para a esquerda, estava se soltando e foi soltando e ficou praticamente enviesado. A parte das pernas atrás para cima e a cabeça presa aqui, eu totalmente consciente, e a parte inferior do corpo espiritual balouçando como se fosse de vento, incorpórea, E é isso que é chamado de descoincidência do corpo astral, que é uma soltura parcial, sendo que não sai completamente. Muitas vezes a cabeça é a última área a relaxar, se bem que isso pode variar de pessoa para pessoa, e aí lentamente foi encaixando, e eu o tempo inteiro de olhos abertos, observando mentalmente tudo que estava rolando. E aí eu me sentei na cama,
Falei, caramba, né? Uma soltura energética dessa, o corpo poderia relaxar, minha cabeça soltar, mas a minha mente não está querendo dormir, porque o corpo está energizado. Eu vou levantar e vou ler mais. E aí levantei, fiquei até 4h30 da manhã, lendo, escrevi um textinho para variar, é comum para mim escrever em qualquer momento. E aí fui me deitar às 4h30 da manhã. E aí fui direto até quase 8 horas, 3 horas e pouca direto, e apaguei assim que eu deitei. E aí, gente, só despertei caindo de volta dentro do corpo. Quando isto acontece, rola uma saída do corpo inconsciente e você só toma consciência dela na hora do encaixe, na hora que você se sente caindo com um solavanco, como se eu tivesse despencado de alta altura espiritualmente caído no encaixe com o corpo. Só que tinha um detalhe. Eu encaixei com uma energia diferente, uma vitalidade, uma alegria, um contentamento sereno, serenidade misturada com alegria, um equilíbrio, uma coisa tão legal. E eu sabia então que eu tinha sido levado a um plano superior por inteligências extrafísicas amigas, né? E que eu tinha recebido uma energia ou alguma orientação, mas que eu não tinha como lembrar. Explico por quê. O nosso cérebro é limitado. Nós não usamos totalmente o potencial cerebral. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai num nível muito alto do plano extrafísico, quando ela volta, a consciência está um pouco expandida, o corpo mental está um pouco expandido para fora da cabeça astral. Então, quando ocorre um encaixe com o corpo, é uma compressão. Primeiro, o corpo mental é puxado para dentro da cabeça astral e a cabeça astral para dentro do físico. É uma compressão dupla, como se você reduzisse o nível mental ao encaixar no corpo. E aí o cérebro não aguenta segurar a memória de algo muito avançado. Muitas vezes, numa época de cansaço, né, principalmente a gente deixando aí mais um ano de trabalho, embora no início das minhas férias ainda estou carregando um pouco da canseira do ano, pelo menos no corpo. A mente está tranquila, a parte espiritual está ótima, agora o corpo sente o cansaço. Essa época todo mundo fica meio que se arrastando. Então, o cérebro não consegue segurar. É normal. E nessa época, então, que a gente já está arrastado, tem gente que não está aguentando nem a memória do dia a dia, né, Yuri? Ainda mais trazer uma memória superior, o cérebro não aguenta, dá tilt, né, congestiona. E foi isso que aconteceu. Mas eu não tinha ideia de onde eu tinha estado. Mas eu sabia que enquanto estava lá, eu estava consciente. Até o momento de cair para dentro do corpo e o cérebro reduzir o meu nível de consciência, eu então já não tinha memória do que tinha rolado, mas o efeito estava em mim e eu sabia que ao longo do dia isto se desdobraria de alguma forma. Anos de experiência me capacitaram para isso. Quantas vezes numa vivência assim, você encaixa e sente que tem algo, está na ponta da mente, mas não caiu para dentro do cérebro, não fez o download para a mente aqui na vigília. Então, quando é assim, eu espero passar o dia, porque em algum momento aquilo vai descer de chofre. Ou eu vou lembrar, ou vai rolar algo como desdobramento daquilo posterior. Então, fiquei atento, levantei 8 da manhã com uma vitalidade. Eu tinha dormido, na verdade, 4 horas, né? E levantei como se tivesse dormido 10 horas. E aí, fiz umas coisinhas de manhã, levei o meu cachorro para passear, e aí saí para ir para a clínica japonesa para fazer acupuntura e logo depois massagem. Semana passada, enquanto rolava acupuntura, rolou um fenômeno de clarividência. Está lá no site, no meu canal do YouTube, o relato. Está com o título de Relato de Clarividência Viajora. Vocês podem entrar lá, é das últimas postagens. E aí, dessa vez foi diferente. Eu fiz a acupuntura e depois veio a profissional, que é uma senhora bem capacitada, fazer a massagem terapêutica, massoterapia, e eu estou deitado. Ela pediu para virar de barriga para cima e ela começou a fazer a massagem no meu pescoço e eu fechei os olhos. E aí, gente, deu aquele clarão espontâneo. Pessoal, eu vi perto da maca um ser espiritual. Antes que eu conte, deixe-me colocar no contexto. Em programas anteriores, ao longo desse ano e o ano passado,
eu falei para vocês sobre a presença de seres extrafísicos avançados que não são considerados espíritos desencarnados, não são extraterrestres, mas seres parecendo de uma evolução paralela ou superior à humana. A tradição oriental, na Índia, em sânscrito, chamou esses seres de devas. Acontece que a expressão deva ela é muito elástica dentro do sânscrito, no hinduísmo. Deva, numa tradução literal, seria divindade, ser de luz. Então, para o hindu, por exemplo, um ser extrafísico é um deva. Então, por exemplo, Shiva, o transformador, senhor das energias, é chamado de Mahadeva. Maha é grande, grande não no sentido de tamanho, mas incomensurável, né? Tipo assim, o universo é grande. Ninguém vai perguntar qual é o tamanho, quanto é altura, largura ou profundidade. Você entendeu que é grande no sentido incomensurável. Então, quando você fala Maha em sânscrito, você magnificou a palavra onde você coloca esta outra. Então, se você fala Mahadeva, Deva no sentido divindade, você fala grande divindade, grande Deus. Então, se você pegar um ser espiritual como esses que aparecem, que não tem forma humanoide, é uma massa de luz ou uma coluna de luz com 2 olhos enormes plasmados e de dentro daquela luz plasma a forma humanoide para você perceber. Mas muitas vezes eles não condensam, é só uma massa energética com 2 olhos profundos e que se comunicam mentalmente com a gente, mas não por telepatia natural. Porque telepatia para esses seres é atrasada, é um tipo de bloco mental com ideias, você entende, mas não há articulação mental através do fenômeno telepático. É um tipo de comunicação consciência a consciência. Ela não passa pelo intelecto, ela é mais do que isso. Porque eu sinto, quando eu percebo esses seres, que eles diminuem um pouco o potencial mental para poder se comunicar de alguma forma. Mas não há uma comunicação humana, natural, entre 2 seres encarnados num fenômeno telepático, ou a pessoa fora do corpo conversando telepaticamente com uma presença extrafísica. Não, é diferente, difícil até de descrever. Então, a tradição oriental também chamou de devas, e a expressão devas ficou mais conhecida aqui no Ocidente através dos livros de teosofia, né? Principalmente Annie Besant, Leadbeater, Ginara Jadasa, Arthur Powell. A literatura teosófica tem, inclusive, livros sobre os devas. Tem um livro chamado O Reino dos Deuses, do Geoffrey Hodgson, que era um clarividente britânico muito espetacular, que trata diretamente da presença desses seres que ele, como clarividente, também via. Chama-se O Reino dos Deuses, o livro, editora Pensamento, tem umas figuras coloridas muito legais. E ele tem também um outro livro, embora mais fraquinho, chamado A Fraternidade dos Anjos e dos Homens. Muitas tradições, inclusive o Geoffrey Hodgson, que era cristão, ele correlacionava devas com a presença de anjos. Mas não é que é exatamente a mesma coisa, mas ele correlacionava, tá? E ele, que era cristão, fazia isso. Então daí muita gente passou a fazer a correlação devas e anjos a partir do Geoffrey Hodgson. Mas eu não estou falando de cara com 2 asas, né, que chega com espadão, nada disso. Eu estou falando de seres que aparecem sem a forma humanoide, uma massa de luz, 2 olhos enormes e que tem uma comunicação avançada, muitas vezes projetam imagens geométricas na mente da gente, e aí depois a gente tem que decodificar o simbolismo dessas imagens geométricas para entender o universo de ideias que eles estão projetando em cada símbolo projetado por eles. Então, eu já falei sobre isso em programas anteriores, então voltando ao relato. Tinha um ser desse, uma massa de luz, 2 olhos, e dentro da massa de luz era como se houvessem raios e labaredas também, né? Chamas. É claro que se alguém fosse tentar classificar um ser desse, um deva desse, dentro, por exemplo, do contexto teosófico ou mesmo ocultista, alguém diria assim, pode ser um deva do fogo, o outro diria, pode ser um deva solar. Eu aprendi com o tempo a não ficar classificando nada disso, ainda mais porque a gente nem tem o mesmo parâmetro avançado para poder entender como opera um ser assim. Eu procuro observar e extrair o que de bom tem. A energia não deixa dúvida, uma energia superior. A sensação que eu tinha, aquele ser ali do lado, se ele quisesse me eletrocutar
com um raio de energia, ele teria esse poder. Né? Para vocês terem uma ideia, como a defasagem entre o meu estágio evolutivo humano e o estágio evolutivo de um Deva desse, e não adianta me dizer que é de uma evolução paralela, ou que é isso ou aquilo, porque não há parâmetro humano para a gente poder classificar. Então não me preocupe em classificação dévica, eu simplesmente procuro pegar aquilo que possa me ajudar a crescer. E esse ser, então, projetou na minha mente, não como telepatia, mas como um bloco de ideia, tipo assim, agradeça por poder estar num tratamento como esse. Agradeça a Brahman por tudo. E agradeça a terapeuta que está trabalhando, massageando o seu corpo através da habilidade dela, mas ela também é Brahman, porque Brahman está em tudo. Agradeça a ela e agradeça a Brahman, que também está nela e está em tudo. E ele projetou isso, eu entrei num estado alterado, pessoal, sabe? Mas uma coisa interna. E eu não podia falar nada com a massagista. Acabou ali, eu me vesti e saí para ir para a Estação da Conceição. E todas as vezes que eu faço acupuntura, me dá uma fome danada. E eu deixei de perceber esse ser, né? Mas eu estava com essa vibe, né? E aí eu parei numa padaria, tomei um café, comi um pedaço de bolo, estava com fome e fui pegar o metrô. Quando eu estou descendo a rua e chegando perto do metrô da Conceição, o ser aparece do meu lado, eu andando, aquele ser gravitando do lado e ao mesmo tempo eu olhando a rua para atravessar, as pessoas normal, mas ao mesmo tempo uma outra faixa mental eu percebia por clarividência ele, e ele então projetou assim: Brahman está em tudo, olha o dia ensolarado, né? Agradeça a luz solar, Brahman é o autor desta luz como é o autor de tudo, Brahman está em tudo. Gente, aquilo entrou como uma alegria e uma serenidade em mim, como uma eletricidade feliz, se é que eu posso chamar assim, interpenetrou e ficou dentro de mim, né? E eu então desci, entrei na plataforma do metrô, peguei o meu iPod, porque eu adoro escutar música, e todas as oportunidades que eu tenho, coloquei o fone de ouvido e escolhi, sabe o que, Uri? Um disco do The Doors, lá da década de 1960, finalzinho, com clássicos do The Doors, né? Rides on the Storm, Light My Fire, The End, os clássicos do The Doors. Gente, e eu ali alegre, esperando na plataforma do metrô, escutando o The Doors, e aí eu pensei assim, de brincadeira, será que esse Deva gostaria de ouvir The Doors? Eu com um pensamento desse. Não percebi mais ele, peguei o metrô, sentei e vim ouvindo música, e aquela eletricidade gostosa dentro e que ao mesmo tempo não me acelerava, era um estado vibracional sereno e feliz, tranquilo, espontâneo, por causa do que esta presença fez. E aí foi que eu percebi que durante o sono eu fui levado espiritualmente a um lugar mais alto, Euri, para me preparar para o contato horas depois com essa presença ali, que aproveitou o momento que eu estava relaxado na massagem e apareceu para mim. E eu vindo aqui para a rádio, eu abri o caderno onde estão as anotações do programa e falei assim, quer saber? Eu não vou começar por isso aqui não. Eu vou chegar lá e vou compartilhar com o pessoal essa vivência da forma que eu puder. Eu não tenho como provar para ninguém nada disso, eu só tenho como estar feliz de estar aqui. Eu cheguei aqui na rádio. Gente, eu entro aqui na rádio, eu estou aqui desde 1999. Eu entro, eu converso com a Cléo, né, da administração, eu converso com a Rosa, da recepção, aqui está o meu amigo Euri, eu converso com o Jean, que está ali no outro estúdio, eu converso com o Toninho sobre futebol, que é o chefe aqui do estúdio, eu converso com o Marquinho ali na entrada, sabe, converso com a Miriam Morato, com a diretora da rádio, todas as vezes que eu vejo ela aqui, a dona Lucy, a dona da rádio eu não tenho visto, né, ultimamente, e é muito legal, é uma felicidade assim de estar aqui, Euri, e ao mesmo tempo, sabe, felicidade tranquila, serena, não é aquela coisa exacerbada, não é euforia, é contentamento interno, sabe? Existe uma expressão em sânscrito antigo que os yogis usavam, chama-se sukha. Sukha significa contentamento interno, né? Deixa-me dar um exemplo para vocês. Imagina uma empresa de publicidade que está há 3 meses tentando
acertar uma conta com uma outra empresa, e se eles pegarem a conta dessa empresa, a agência de publicidade deles vai crescer e eles vão ganhar uma comissão legal. E aí é sexta-feira, 4 horas da tarde, Euri, chega alguém e fala assim, a conta foi fechada, nós vamos representar aquela empresa, a empresa vai ganhar um bom dinheiro, vai ter bastante visibilidade, e nós todos que estamos trabalhando esses meses todos vamos ganhar uma baita comissão. Aí eu viro, Euri, o Euri vira para mim e fala assim, que legal, Wagner, quando der 5 horas, terminar o expediente, vamos descer por happy hour, vamos descer ali para o bar e vamos tomar uma cerveja ou um chopp para comemorar esse grande negócio, e a gente vai ganhar uma comissão também. Vamos comemorar um trabalho bem feito. Isso é do jogo, isso é algo normal. Eu não bebo álcool, mas eu desceria para tomar um refrigerante com o Euri. Euri poderia tomar o vinho, o álcool. Eu vivo e deixo eu viver, não condeno nada. E tomaria o meu Guaraná e estaria feliz com o meu amigo batendo um papo ali embaixo. Agora, troquemos a cena. Eu e o Euri estamos num trabalho de cura, ou um trabalho de desobsessão, ou um trabalho espiritual de qualquer área. E ali, aquele dia, Euri, a gente emanando uma energia, estava pesado o ambiente, muita entidade pesada acoplada nas pessoas que estavam sendo atendidas, e a gente mandando energia. Quando termina o trabalho, nós estamos cansados, Euri, porque vibramos bastante energia, lutamos contra ambientes pesados para vibrar uma luz, e só quem participa de um grupo assim é que sabe, quem está fora não tem a menor ideia. E aí, Euri, o Euri vira para mim e fala assim, Wagner, hoje o trabalho foi difícil, mas nós estamos de alma lavada, porque a gente fez um trabalho tão legal, e agora no final está todo mundo contente. Vamos descer para comemorar um trabalho bem feito, para tomar uma, não tem clima. Aí eu vou falar assim, Euri, eu não quero tomar uma para comemorar, não, eu quero ficar quieto, eu quero ir para casa, o meu drink vai ser com o Eterno, porque eu estou sentindo uma coisa tão legal, um contentamento, eu estou de alma lavada porque eu trabalhei bem, você trabalhou bem, que legal que a gente estava dentro de uma vibe de luz, que bacana, né? Que apesar da gente ter defeito, a gente está trabalhando, fazendo alguma coisa, mesmo com defeito, mas nós estamos ali tentando melhorar. Isso é suca, este contentamento que não tem como explicar para um terceiro que não vive aquilo. Então, eu estou muito tranquilo para passar isso aqui para vocês. Aí o Euri perguntou, e se alguém não acreditar? Nenhum problema, isso é natural. Eu estou no mundo, eu sei como as coisas são. Isso não anula em nada o que eu vivi, o que eu sei. Quando você está tranquilo, consciente do que está rolando, tranquilidade. Chega alguém e fala, não acredito em nada disso, fala, vai com Deus, irmão. Não vou achar que eu sou melhor que o outro porque eu vivi uma experiência e o outro não. Mas simplesmente eu estou contente, às vezes o outro não está. E eu estou contente com a vibe que eu estou, e eu quis compartilhar isso aqui com vocês. E eu pedi o Euri para colocar ali 2 CDs, porque semana passada eu falei do Gayatri, lembra, Euri? E falei que traria um CD para explicar o mantra. Eu vou fazer isso no segundo bloco, e as anotações que eu fiz aqui vão ficar para o próximo programa, Euri, porque eu também escolhi, tirado do livro Flama Espiritual, que é um dos meus melhores livros, tem 20 imagens coloridas. Esse livro se encontra esgotado, o livro é muito bonito, 20 imagens coloridas. Eu escolhi um texto, né, eu estava com esse livro dentro da bolsa, escolhi um texto nessa vibe que eu quero dividir com vocês, e eu quero sugerir 2 práticas para vocês, aproveitando a vibe de hoje, tá bom? Euri, já estamos em cima. Você adiantou o relógio? Mas eu não vou reclamar não, que eu estou tão feliz que você pode adiantar o relógio como queira, tá bom? Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Sou Wagner Borges, estava aqui rindo no intervalo, porque o Euri me fez uma pergunta. Ele falou assim, Wagner, preciso te fazer uma pergunta importante. Você narrou que quando acabou lá a massagem, você vestiu a roupa, né? Você estava nu? Eu falei, não, cara, é uma massagem terapêutica. Você coloca um short da própria clínica, né? Porque para fazer acupuntura tem que espetar pontos nas pernas, no torso e na massagem também. Aí o Euri ficou mais tranquilo. Eu falei, não, era massagem terapêutica, cara, não é massagem de outro tipo, não. Como é que eu vou chegar para Viviane e falar isso, cara, que eu estava tomando uma massagem que não fosse terapêutica, eu apanho quando chegar em casa. Bom, vamos lá. Seguinte, eu quero passar para vocês uma vivência prática, tá? Eu escolhi um CD novo, chama-se Fly Free, Voo Livre,
de um artista que eu gosto muito, trabalhou com o Osho, um Rajneesh, durante anos, que se chama Devakan. Se eu não me engano, ele é alemão, viajou pelo mundo inteiro, toca uma flauta maravilhosa, canta bem, toca outros instrumentos também. Eu tenho praticamente quase que a discografia inteira do Devakan, que é um músico espetacular. E no YouTube tem muita coisa dele. Peguei a 5ª faixa desse disco Fly Free, que se chama Curation, né, em inglês, mas ali o título ele está meio que em espanhol, Curación, ou Curación, né, que é cura, né, e uma coisa assim de curação, de cura de alguém. A música é linda, tem um vocal de um artista que eu não me lembro o nome agora, que ele convidou para fazer o vocal. O cara é meio xamã, a música é maravilhosa, ela tem 10 minutos. Então, eu quero dividir com vocês uma experiência, se vocês assim permitirem, vocês escutando a música durante 10 minutos, nós vamos fazer 2 coisas. Eu vou conduzir uma pequena prática aqui com vocês e, na sequência, eu quero ler um texto do livro Flama Espiritual, que eu lancei em 2007, um texto que na época eu escrevi aqui na rádio e no dia eu li esse texto aqui. Isso tem 14 anos, o texto se chama Velha Moça, Menina Feliz. E como eu vim nessa vibe tão feliz, gente, eu estava com o livro dentro e abri esse texto, que é uma homenagem às mulheres, principalmente às mulheres de idade. Vocês vão entender na hora que eu ler o texto. Velha Moça, Menina Feliz. O que eu vou fazer? Eu vou conduzindo uma prática, vou sugerindo, faz isso, faz aquilo com calma, com esta música, Curación, por baixo, e na sequência eu vou ler, já misturado, logo após o exercício eu vou ler esse texto para vocês, tá bom? Então, eu peço a vocês, quem quiser, claro, quem assim permitir, feche os olhos, vocês que estão em casa. Se alguém estiver dirigindo ou na rua, não tem como, depois escuta a gravação, assiste lá no canal do YouTube, quando o programa entrar lá, um dia depois, por exemplo. Mas quem estiver em casa, se quiser fechar os olhos, tirar 10 minutinhos para uma vivência espiritual, mesmo à distância, tá? Pode ser interessante para algum de vocês. Então, Euri, por favor, libera o som do Devakan para a gente. O Euri, inclusive, estava escutando e já gostou. Vocês vão curtir esse som. Eu vou sugerir uma pequena prática para vocês. Então, vamos lá? Euri, deixa a música um pouquinho antes de eu começar. Me dá um pouquinho de retorno aqui, faz favor. Isso. Pessoal, de olhos fechados, com muita tranquilidade, elevem os pensamentos de vocês a um poder maior do que tudo. Cada um do seu jeito, dentro da linha espiritual que gostar mais, porque cada pessoa tem sua maneira de se conectar ao alto, ao infinito, do jeito que assim quiser, com a sua liberdade de expressão. E aqueles que não seguem nenhum parâmetro espiritual, pensa no sol, na luz do infinito, nas estrelas, o que quiser, mas alguma coisa assim, maior do que a gente. Deixa que a música vai permeando sua mente, suas emoções e o corpo humano. Utilizando-se da capacidade da imaginação, visualiza acima da sua cabeça uma grande esfera de luz, como se fosse um sol pairando, quase encostado no topo da sua cabeça. Esse sol é pulsante, é vivo, quente, vibrátil, elétrico e ao mesmo tempo sereno e cheio de vida. Uma esfera solar quase encostada na sua cabeça, e esta vibração suavemente descendo pela sua cabeça, tranquilamente, descendo até a altura do seu peito por dentro, como uma eletricidade curativa, inspirada, serena e feliz, que desce da esfera junto com a música, por dentro de você, até o seu peito.
que o som da música interpenetre o seu corpo por todos os poros da sua pele, o som viajando até você e inspirando esta luz a descer da esfera luminosa acima da sua cabeça, por dentro do seu corpo, até a altura da área cardiorrespiratória. Ao mesmo tempo, utilizando-se da capacidade da imaginação, visualiza embaixo de você uma segunda esfera do mesmo tamanho, pulsante, viva, elétrica e feliz. Se você estiver sentado, ela está embaixo de você. Se você estiver em pé, ela está embaixo dos seus pés. E desta esfera sobe uma eletricidade suave que entra por baixo do seu corpo, por dentro, sobe pelo eixo da coluna até a área peitoral. Permita que a música entre junto com você. Você tem duas esferas, uma por cima e uma por baixo. Uma desce um fluxo até o seu peito e a outra sobe o fluxo também até o seu peito. E essas duas energias se encontram no meio da caixa torácica e formam uma terceira esfera que está dentro do seu peito. E essa terceira esfera, ela reúne as energias das duas, a de cima e a de baixo, nela centralizada, como um sol vivo na área peitoral. Permita que o som da música interpenetre essa esfera peitoral. O ser humano está entre o céu e a terra. Ele é o meio. Esse meio é sua área peitoral, onde está o chakra cardiorrespiratório. Agora, inverte o fluxo. Desse centro peitoral sobe um fluxo até a esfera sobre a cabeça e, ao mesmo tempo, desse centro peitoral desce um outro fluxo até a esfera de baixo, sendo que agora a esfera central projeta uma luz para cima e uma luz para baixo, ela emanando e equilibrando as outras duas esferas como uma coisa só. E você estando no meio das duas esferas, a de cima e a de baixo, e com essa centralizada, seu corpo está entre esferas de luz e dentro de uma outra esfera no peito, e esta luz correndo pelo seu corpo, como uma eletricidade curativa, uma felicidade serena, uma eletricidade feliz. Ao mesmo tempo, a música percorre você completamente. E então, no meio desta luz, você pensa tudo de melhor que você puder para sua evolução, seu caráter, luz, amor, sabedoria, equilíbrio, paz, consciência, compreensão, respeito, lucidez e felicidade serena. E agora, fique apenas quietinho, quietinha, vocês que estão me ouvindo, escutem o texto Velha Moça, Menina Feliz, com esta mesma música de fundo maravilhosa. Esse texto é dedicado às mulheres, principalmente às experientes. Espero que chegue junto com uma eletricidade feliz para vocês. Vamos lá. É uma mensagem de um mentor espiritual para uma mulher de idade, e ele é o mentor dela, que acompanhou a encarnação dela inteira, e ela está no finzinho da vida. Ele passou essa mensagem e eu veiculei aqui pela rádio. Velha Moça, Menina Feliz. Olá, menina. Que bom ver você com os olhos brilhando tanto. Você já passou por muitas coisas, não é mesmo? Viu muitas pessoas chegando e outras partindo. Já riu e chorou, vezes sem conta. E agora eu vejo você com o rosto enrugadinho, mas com a expressão viçosa.
Você é uma velha moça linda e sua aura brilha tanto. Eu sei que o seu corpo não é mais o mesmo, pois o passar dos anos desgasta a matéria. Sei das dores lombares e do desconforto nas juntas, que tanto a incomodam. Mas sei também que você é guerreira, é forte e gosta da vida. Você não desperdiça seu tempo com mágoas e mesquinharias. Pelo contrário, você sempre olha para frente. Como você mesma diz, o que passou, passou. Você não cometeu o erro de muitos outros, que só envelheceram na idade da matéria, mas não amadureceram nada. Você amadureceu com as experiências e aprendizados da vida. Por isso, o seu semblante é luminoso espiritualmente. Por isso, você é tão amada por todos. E hoje eu quero lhe dizer que você nunca esteve sozinha nesta vida. Sempre estive ao seu lado, nos momentos bons e nas horas difíceis. Então quero agradecê-la por ser tão querida, por se atrever a viver e não apenas a envelhecer passivamente, por sua luz e seu amor pelos filhos e netas, por seu exemplo de vida e pela generosidade com os amigos, pelas preces que você fez para tanta gente. Menina linda, obrigado por ser quem é. É uma honra ser seu amigo espiritual. Não se esqueça, estou por aqui, no invisível, torcendo por você. E um dia, na hora em que você largar as vestes carnais, eu a acompanharei espiritualmente até os planos de luz. Sim, eu voarei junto com você, em espírito e luz, por entre as estrelas. Querida, nós dançaremos nas luzes do céu, sob o olhar infinito de Deus, o Pai de todos nós. Contudo, isto é para depois. Por agora, continue com esse olhar brilhante entre os homens da terra. Menina, velha moça, filha, mãe, avó e mulher, você é tudo de bom, e eu estou honrado em ser seu amigo espiritual. Que Deus a abençoe, querida. Um grande abraço na luz. Então, pessoal, esse texto é muito lindo, é extraído do meu livro Flama Espiritual. Gostou, Euri? É bem emocionante e um texto lúdico, de uma admiração, sabe, muito bacana. Espero que vocês agora vão voltando ao normal devagarzinho, abre os olhos, espreguiça o corpo e tomara que esta pequena visualização feita aqui pela rádio faça bem para vocês, de alguma forma, tá? É uma das formas que eu tenho de colaborar com vocês, principalmente os que estão escutando o programa há tantos anos, vêm me acompanhando aqui na programação da Rádio Mundial, e eu quero agradecer a grande audiência que vocês têm dado esses anos todos, a atenção. Eu sei da responsabilidade de estar com o microfone de uma rádio aqui à minha disposição, eu sei o que eu estou passando, estou consciente do que eu vim fazer, e é uma honra estar aqui, poder compartilhar uma prática dessa, um exercício desse, um relato como o que eu fiz antes, a amizade aqui com as pessoas que eu tenho e a liberdade que a diretoria da Rádio Mundial sempre me deu aqui para vir, trazer os programas, fazer o conteúdo sempre com liberdade de expressão. Então é muito legal estar por aqui. Euri, quanto tempo nós temos aí, por favor? 9 minutos, tá. O livro Flama Espiritual é da editora Zenex. Está esgotado, tem alguns poucos exemplares no IPPB, mas está esgotado, só acha em sebo. O livro é muito bonito, tem várias imagens coloridas e textos como este, Euri, que eu acabei de ler, que
realmente traz uma vibração muito boa. Agora, para a gente complementar, semana passada eu falei do Gayatri, um dos mantras mais famosos do hinduísmo. O Gayatri vem do velho sânscrito da Índia. Esse mantra ficou muito famoso, primeiro entre os yogis e depois entre a própria população seguidora do hinduísmo. Quem nasce na Índia é indiano, quem segue o hinduísmo em alguma linha é hindu. Então você pode encontrar, Euri, um indiano que seja materialista, um indiano que seja católico, um indiano que seja muçulmano. Agora, quem segue o hinduísmo é um hindu. Então você tem cerca de 1 bilhão de pessoas morando na Índia, onde a parte majoritária, a maior parte da população, praticamente 60%, 70% é hindu. Então o Gayatri é um mantra muito conhecido, feito ao nascer do sol, ao meio-dia, ao pôr do sol, ligado à questão solar. E eu expliquei semana passada que não é o sol, mas o poder que gera sóis como aqueles, que é Brahman. Então, aqui está a letra do Gayatri. Eu vou mostrar aqui, o programa está sendo filmado, depois entra no YouTube, a capa desse CD que se chama Mantra, do Swami Kriyananda, que era o pseudônimo yogi do Donald Walters. Esse cara foi secretário do Paramahansa Yogananda nos últimos 3 anos de vida do Yogananda. Foi discípulo direto. E ele entende muito de mantras. Ele lançou esse CD chamado Mantra, que tem 2 mantras clássicos do hinduísmo, o Gayatri e o Mahamrityunjaya, que na semana que vem eu explico para vocês. Esse mantra, talvez o que eu mais goste de todos, que é o mantra da morte, da ignorância. Semana que vem eu trago ele para vocês. Então o Gayatri, ele diz assim: Om Bhuvaha Swaha, Om Tat Savitu Varenyan, Bargo Devasi Mahi Joyona Prachodaya Om. Então, seria o seguinte: o Om é a vibração do eterno em tudo, né? A vibração do todo que está em tudo. Então, o Om entra em todos os mantras em sânscrito. Logo a seguir, na primeira linha, vem Bhu, Bhuvaha e Swaha. Bhu é o plano denso, Bhuvaha é o plano psíquico, extrafísico, e Swaha é o plano celeste ou mental. Então, se você fala assim, Om, Bhu, Bhuvaha e Swaha, levando em conta que o Om é a luz divina em tudo, então quando você fala Om, Bhu, Bhuvaha, Swaha, aquela luz divina que está nos 3 planos, Bhu, que é o denso, Bhuvaha, que é o psíquico, Swaha, que é o celeste. Na linha de baixo, Om Tat Savitu. Quando você faz um texto, por exemplo, em sânscrito, e você assina embaixo, você coloca Om Tat Sat, que é como Brahma, Vishnu e Shiva, como se você chancelasse com um mantra divino os escritos, Om Tat Sat. Então a palavra Tat, isolada, significa o ser, aquele ser. Quando você fala Om Tat, aquela luz divina, aquele ser gerador da luz. Quando você fala Savitur, vem derivada de Savitri. Savitri, feixe de raios ou raios. Savitu, gerador da luz ou desses raios. O gerador da luz é Brahman, aquele que gera a luz de todos os sóis, que é o que é cantado no Gayatri, que é uma evocação da luz divina que acende todos os sóis. Não é o sol enquanto estrela material, que um dia se apagará. Nós estamos falando da luz do eterno, que não tem início ou fim. Semana passada eu expliquei isso para vocês. Então hoje eu trouxe um mantra, e só basta isso aqui. Om Bhuvaha Swaha, Om Tat Savitu, ou seja, aquele ser gerador de toda a luz de todos os seres. Então o Gayatri é um mantra de evocação da luz que interpenetra tudo, né? O chamamento para a luz, que muitas vezes é associado ao sol, porque o sol é a luz mais forte que dá para ver, mais brilhante a olho nu. Então, por simbolismo, se associava a luz ao sol, mas é a luz que gera todos os sóis, que é Brahman. Então, seria algo assim: eu medito nessa suprema efulgência, essa suprema luz, que ela possa me expandir a consciência, eu possa me despertar. É assim, a grosso modo. Se vocês entrarem no YouTube e clicar Gayatri,
vão abrir várias versões femininas, masculinas, lentas e rápidas. Eu, inclusive, quando o programa entrar no YouTube, eu vou selecionar alguns links do Gayatri e vou colocar para vocês clicarem em cima e aí já cai direto nessas versões. Hoje eu vou usar a do Donald Walters, que eu vou pedir ali ao Euri para colocar, e aí quando tiver faltando 30 segundos você me avisa só para finalizar o programa, tá, Euri? Tá faltando o quê? 4? Eu vou deixar tocando o manto um pouquinho pro pessoal acostumar e no finalzinho a gente só chancela, tá? Então, gente, ó, Om Bu Buvaha Swaha, Om Tat Savitu Varenyan, Bargo Devasi de Mahi, Joyoná Prachodaya Om. Que honra tá passando o Gayatri aqui na Rádio Vibe Mundial, numa época tão complicada como nós vivemos aí de pandemia, crise econômica, crise política. Tá jogando aqui na rádio, projetando para vocês um mantra evocativo da luz, que é a luz do eterno, do divino, que permeia a mim, o Euri, toda a rádio e permeia você e todos os seres no universo inteiro. Fiquem com o Gayatri um pouquinho. Swaha Om Tat Saviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayatu. Om Bhurvuvah Swaha Om Tat Saviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayatu. Swaha Om Tat Saviturvareniyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayatu. Swaha Om Tat Saviturvareniyam. Então, amigos, deixei rolar num pedacinho do Donald Walters, conhecido como Swami Kriyananda, o Gayatri, lindo, né? E aí já estamos em cima da hora, gente. E tudo de bom para vocês aí, que esse relato aí que eu passei para vocês hoje, essa eletricidade curativa ou eletricidade feliz, possa passar alguma coisa boa para vocês. E sempre lembrem, mantenham a mente aberta, sigam a linha que vocês gostarem, respeitem a linha diferente dos outros e sempre busquem melhoria de caráter, que é isso que vai valer a pena no final das contas. O que vale é o caráter, o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela faz. É isso que define uma pessoa, não é doutrina X ou Y, ou se ela é alta ou baixa, branca ou negra, homem ou mulher, é consciência. Gente, muito obrigado, Euri, obrigado aí pela assistência técnica e um abraço aí também para a diretoria da rádio, a Miriam Morato e a dona Luci. Até mais, pessoal.